Boa noite. Nós estamos iniciando, neste momento, a nossa live sobre pandemia e espiritualidade. Boa noite aos que já estão aí no aguardo, esperando, e àqueles que ainda irão se conectar conosco. E eu espero que esses 60 minutos que nós vamos ficar aqui juntos possam nos ajudar, de alguma forma, a viver este momento em que nós estamos vivenciando. Então, você que já está aí, você que ainda vai chegar, sejam todos bem-vindos a esta nossa live. Nós vamos, então, conversar um pouco hoje sobre a pandemia, que é esse momento em que nós estamos vivendo, gerador de tantas alterações no nosso cotidiano, gerador de alterações nos nossos vínculos, no nosso afeto, no nosso trabalho, nos nossos lutos, nos nossos casamentos, na vida financeira, e onde nós estamos todos convidados a um retiro compulsório, né? Um retiro compulsório, obrigados a ficarmos exatamente em casa e alterarmos tudo, né? E alterarmos tudo. Pensar que aqueles indivíduos que outrora nunca entravam na cozinha para lavar um prato ou limpar uma panela, agora, de repente, têm que dispensar o seu funcionário e ir lavar prato e limpar a casa, não é? Porque, na verdade, nós somos todos agora suspeitos, somos todos suspeitos. E diante exatamente dessa alteração imprevisível, abrupta, da qual todos nós estamos submetidos, onde a gente não pode abraçar, onde a gente não pode visitar, onde os avós não podem receber visita dos netos, os netos não podem visitar os avós, não se pode ir ao cinema, não se pode ir ao teatro, não se pode ir à igreja, não se pode ir ao shopping, não se pode visitar, não se pode viajar, fronteiras estão fechadas em determinados países e nós estamos, então, todos expostos a essa situação. O que, num primeiro momento, deixa claro para nós que esta pandemia nos nivela. Somos todos refém do mesmo fenômeno. Naturalmente, nós precisamos entender que, como disse o Frei Beto, que a pandemia nos iguala, mas não nivela os caráteres, né? Os caráteres não são nivelados. Por isso, nós temos, por exemplo, aqueles que desobedecem, aqueles que infringem exatamente a lei, aqueles egoístas que compram o álcool todo do supermercado, pensando só em si. Mas hoje a preocupação não é fazermos uma análise sobre as questões, as incompatibilidades dos comportamentos diante dessa pandemia, mas é também tentar descobrir aonde nós vamos buscar forças, aonde nós vamos buscar inspiração, aonde nós vamos nos fortalecer, aonde nós vamos nos energizar para viver essa tempestade inevitável. Isso é importante que nós tenhamos esse entendimento. Primeiro, partindo do princípio de que o imprevisível faz parte da vida. O imprevisível faz parte da vida. E nenhum futurólogo podia prever exatamente as quedas do Muro de Berlim, nenhum futurólogo podia prever a queda das Torres Gêmeas dos Estados Unidos, como também, em pleno século XXI, a presença de uma pandemia que faria o mundo inteiro de refém. Quando nós pensávamos que o problema do século XXI fosse uma pandemia de depressão e que seria alguma coisa muito pessoal, então a pandemia nos diz que não. O problema, o medo, a pandemia não é da depressão, mas é do medo do outro, porque neste momento a nossa alteridade está comprometida. É o outro, somos todos suspeitos. E quando a gente pensa no grupo de risco, outrora se dizia que eram os idosos, aqueles que estavam mais frágeis. Hoje a gente percebe que não. O grupo de risco, todos nós.
Então, no primeiro momento, nós precisamos entender que a pandemia nos traz uma coisa comum: pensarmos em nós e pensarmos nos outros, né? Pensarmos em nós e pensarmos nos outros. O medo produzido pela pandemia, nós precisamos ter cuidado para que esse medo não se transforme em um transtorno patológico de ansiedade, né? Esse medo exatamente que a gente tem, por exemplo, não, mas será que eu vou morrer de corona? Será que eu vou morrer de Covid-19? Ou eu sinto uma dor de cabeça, já pode ser Covid. Eu não posso respirar, que pode ser Covid. Uma dor no peito, pode ser Covid. A pandemia instalou em nós, enquanto sociedade, uma neurose coletiva, da qual nós precisamos estar nos cuidando a respeito disso, né? Mas a gente costuma dizer que o medo, a priori, é um fenômeno natural. Naturalmente, todas as vezes que nós nos encontramos diante de uma ameaça, essa luzinha vermelha se acende dentro de nós, até como um mecanismo de defesa, né? Eu costumo dizer que quem não tem medo pode se tornar um inconsequente, porque ele perde a noção de perigo, a noção de risco. Eu não atravesso a rua de qualquer jeito, porque eu tenho medo de ser atropelado. Eu não me aproximo do abismo para ver o abismo por medo de não simplesmente olhar para o abismo, mas o abismo olhar para mim. E isso me faz temer. Então, o medo, a priori, ele é um fenômeno natural e que, até certo ponto, ele é um mecanismo de defesa. Mas ele pode se tornar um medo patológico, quando ele nos impede de fazermos o que precisa, o que é necessário, de cuidar daquilo que é necessário. O medo de sair, o medo de se aproximar, o medo de estar mais próximo e de achar que em qualquer lugar nós já vamos estar contaminados ou que os nossos dias estão contados, que é um diagnóstico de morte. Não. Nós precisamos fazer a nossa parte, isolamento social, nós precisamos álcool gel, higienizar direitinho os nossos ambientes, usar máscara, mas também confiando nos cuidados de Deus. Não nos esquecermos que nós temos um Deus criador, legislador, que cuida de nós e que sabe exatamente o que quer. E se o teu medo não está sendo possível que você explique a você, é preciso pedir a Deus que te ajude a explicar para você a mensagem que esse medo está te trazendo. Medo de morrer? Medo de morrer, medo de deixar os filhos, medo de não concluir os teus projetos. Então, nós precisamos ter cuidado com o medo, porque esse medo pode gerar ansiedade, e a ansiedade nos tira do aqui e do agora. O que é que vai acontecer amanhã? Nós não sabemos. Nós sabemos só do hoje, do aqui e do agora. Então, hoje eu me cuido, hoje eu amo, hoje eu promovo as coisas, hoje eu oriento os outros, hoje eu cuido dos outros, hoje eu sou solidário, hoje eu sou capaz de partilhar, hoje eu sou capaz de pensar no outro. Isto significa que nós já estamos olhando um fenômeno que nós chamamos de espiritualidade. Então, a espiritualidade aparece como uma ferramenta que pode e deve nos ajudar neste momento de pandemia, de medo e de instabilidade econômica, instabilidade emocional, instabilidade afetiva. Nós não podemos mais velar os nossos entes queridos. Uma pandemia que nos impõe uma morte solitária. A gente morre sozinho, porque não tem ninguém para estar lá. Então, naturalmente, a pandemia alterou de forma abrupta a nossa vida. Mas o apóstolo Paulo nos fala, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, ele diz: quando os nossos corpos externos podem ser ameaçados, o nosso interior
pode se renovar cada dia. E a espiritualidade nos ajuda a nos renovarmos cada dia. E é sobre isso que nós vamos, então, estar falando disso, né? E aí a pergunta primeira é: aonde você se energiza? Aonde você busca força? Aonde você busca ânimo? Aonde você se revitaliza? Aonde você recupera a tua alegria e o sentido para viver, continuar vivendo e não permitir que o medo ofusque a esperança, que o medo ofusque o ânimo, que o medo ofusque a fé, que o medo ofusque a certeza de que isto vai passar. Ou você, de repente, está se sentindo uma presa fácil nas garras do coronavírus, do Covid-19. Então, para a gente pensar um pouco nisso aqui, né? Eu preparei algumas coisinhas que eu escrevi e para que eu não esqueça de alguns detalhes, e vocês vão me permitir que me autorizar que eu veja isso, porque, naturalmente, são pequenas coisas que eu preciso estar retomando, né? Primeira coisa que a gente precisa estar entendendo: o que é espiritualidade? Primeiro, a gente precisa distinguir que espiritualidade não necessariamente é religião. Espiritualidade não é religiosidade. A espiritualidade é este fenômeno que nós relacionamos com as qualidades do espírito humano, tais como o amor, a compaixão, a paciência, a tolerância, a capacidade de perdoar, a resiliência, o contentamento, a noção de responsabilidade, noção de harmonia, que trazem felicidade tanto para nós como também para as pessoas. Mas então, onde fica a questão religiosa? A questão religiosa tem a ver com um grupo específico, tem a ver com uma doutrina, tem a ver com regras, tem a ver com normas, tem a ver com critérios específicos. Porém, a religião é também uma proposta onde se vive a espiritualidade, porque todas as religiões nos convidam a sermos bons, a sermos melhores, a sermos solícitos, a perdoarmos, a sermos resilientes, a não pagarmos o mal com o mal, a olharmos para o outro, a sermos desapegados. São todos esses elementos que constituem a espiritualidade que fazem parte, que a religião nos ajuda. Por isso, a religião é também uma ferramenta que nos propicia evoluirmos dentro dessa espiritualidade. Porém, eu posso ter todos esses critérios sem ter uma vida religiosa. Sem ter uma vida religiosa. Não necessariamente esses elementos estão condicionados a uma prática religiosa, né? Nós temos tanta gente que dá um show de espiritualidade porque são solícitos, têm sensibilidade, olham aqueles que o mundo insiste em colocar na lista dos invisíveis sociais, e eles estão aí com as suas campanhas, com as suas ONGs, cuidando dos marginalizados, de crianças, de idosos, de sem terra, daqueles que não têm vez e nem têm voz. Isto é motivado por este sentimento, por este fenômeno que nós chamamos de espiritualidade. Então, nós começamos entendendo que o que é espiritualidade, né? É um fenômeno natural. A gente diz que a espiritualidade é algo inato em nós já trazemos isso, né? É algo nato em nós já trazemos isso. A gente já vem aqui com esse instinto para o bem, como o instinto para a sobrevivência, o instinto para vivermos em grupo, mas o instinto também de nos compadecermos, um sentimento de complacência, de compaixão para com o outro. Nós precisamos ter cuidado para que a pandemia não nos tire disso. Por um outro lado, pode ser que a pandemia nos estimule a isso. Se agora eu sou convidado a olhar para dentro, e sou convidado a olhar para o outro, se outrora eu estava preso no meu castelo,
né? Com os meus portões eletrônicos e cachorro pitbull e alarme e segurança e etc. E o outro, o meu vizinho, não me dizia respeito. Hoje, ou o meu vizinho me diz respeito, ou eu e o meu castelo estão correndo um sério risco. Eu e a minha família estamos correndo um sério risco. Então, uma primeira coisa que eu acho que a pandemia pode estar produzindo em nós, a sensibilidade para olhar o outro. E é tão importante quando a gente pensa, é alguém dizendo para o vizinho, olha, eu posso fazer as compras por você. Você que é idoso, me mande a lista, me dê o dinheiro, que eu então posso comprar por você e você não vai me pagar nada. Quando nós olhamos um bombeiro subindo no guindaste altíssimo e tocando para as pessoas que estão lá nos seus prédios presas no retiro compulsório imposto, né? Num confinamento compulsório imposto pela pandemia, mas quando a gente vê também alguém cuidando do outro e dizendo, olha, qualquer coisa, você pode me chamar que eu vou aí, eu deixo a comida aí na sua porta e você não precisa se preocupar com isso. Há quanto tempo que nós não atentávamos para isso. Vivíamos uma realidade de demência. As empresas, por que as empresas hoje estão voltadas para a solidariedade? Quantos anos, dezenas de anos, e só diziam os bancos, por exemplo, nós fechamos o ano com não sei quantos bilhões. A pandemia da fome sempre existiu. A pandemia da fome, da Maria, uma amiga me dizia, você sabe que eu descobri, padre, que meus filhos são mal educados. E eu falei, como? Mal educado como? Eu dispensei a minha funcionária e eu agora estou cuidando deles. E descobri que eles são preguiçosos, eles não são capazes de lavar um copo. Foi preciso uma pandemia para você descobrir isto, né? Foi preciso uma pandemia para você descobrir isto. Agora você tem, por exemplo, que ajudar o seu filho na escola com as tarefas online e você tem que assistir a aula para ele. Ah, mas como é difícil. Como este menino é hiperativo, como ele não se concentra. Mas essas realidades não eram suas, eram só da professora. E talvez quando a professora falasse disso, é falta de competência. Como não tem capacidade para controlar uma turma? Então, agora a gente está entrando em contato com essa experiência. Os professores tendo que se reinventar. Um professor me dizia, olha, padre, gravar essas aulas online nos cansam mais do que as aulas ao vivo e a cores, claro, porque nós estamos dentro de um enquadre, né? Que eu tenho que saber que eu estou sendo gravado, que eu tenho que ter cuidado com tudo, não só com o conteúdo, com o que eu falo, mas com o outro que está me vendo do outro lado, além das quatro paredes. Mas o aluno também está preocupado, porque ele vai ter que ter uma disciplina, porque a plataforma estabelece tempo para ter contato com o conteúdo, ou ele aproveita isso. Porém, uma coisa que nós precisamos acomodar dentro de nós. A tecnologia é uma imposição deste tempo. Não é uma questão de querer, é uma questão de precisar. Não tem outra saída. Ou nós aderimos à tecnologia, ou seremos excluídos. Não tem outra saída. Então, como é que você tem vivido e como é que tem sido para você essa realidade? Como é que tem sido para você este tempo? Voltar a casa. Talvez seja a hora da gente, porque essa imposição vai fazer com que a gente experiencie o convívio, porque muitas vezes na nossa casa a gente vive, mas não convive. Vive, mas não convive. A casa era só um dormitório, ou talvez um restaurante onde a gente viria fazer as refeições. Agora a gente tem que conviver com o outro. E aí, como disse o Sargent, é uma instância do ser humano, né? Nós temos uma dimensão corporal, que é essa realidade física e material. Nós temos uma dimensão intelectual,
que é a nossa capacidade de raciocinar. Nós temos uma dimensão emocional, onde são os nossos sentimentos, nossos estados psicológicos e a nossa tendência para agir. Mas nós temos uma dimensão espiritual, que é a inteligência que nós usamos para lidar com problemas existenciais. A sabedoria, por exemplo, eu digo sempre que existe uma diferença entre inteligência e sabedoria. A inteligência é a minha capacidade de aprender, de organizar conhecimento. Todos nós temos mais ou menos. Sabedoria é a capacidade de organizar a vida, de organizar a vida. Então, a sabedoria é uma instância da espiritualidade, onde eu estou, aonde eu quero chegar, o que é que dá sentido à minha vida, quem é o outro para mim, o que é que eu quero construir aqui, qual é a minha missão, que marca eu quero deixar, como eu quero ser lembrado quando não estiver mais aqui, como quero ser lembrado pelos meus filhos, que lembrança eu quero que os meus filhos tenham de mim e que, portanto, eu me proponho a imprimir. Então, tudo isso são instâncias da nossa espiritualidade. O que eu tenho feito até hoje é o suficiente? Posso fazer mais? E como é que eu administro o meu dinheiro? Como é que eu penso na solidariedade? Como é que eu posso influenciar e o que eu faço impacta positivamente o mundo, a vida das pessoas? Então, tudo isso são perguntas que advêm da sabedoria, né? Quem é o outro para mim, né? Quem é o outro para mim? E aí a espiritualidade vai me dizer: você tem que ser solidário quando você se vê no outro enquanto possibilidade. Hoje é o outro que está aí. Quem me garante que amanhã não seja eu? E esta ideia, esse entendimento, me abre para a solidariedade, porque eu me vejo no outro enquanto possibilidade, partindo do princípio que nós temos a mesma composição biológica. A pergunta, então, não tem que ser comigo, não, mas por que comigo não? Né? Também comigo, né? Também comigo. Isso vai fazendo com que nós saiamos de nós e nos abramos para o outro, para a realidade, para aquilo que está fora de nós. E aí nós vamos entender que este eu só se justifica em contato com o outro. Aí eu digo, olha, nós existimos, a razão do nosso existir é o outro. E tudo que a gente faz para o outro, eu me tornei psicólogo para os outros, não foi para mim, me tornei padre para os outros, você se tornou médico para os outros, professora para os outros, você se tornou engenheiro para os outros. Enfim, quando a gente perde de vista, aí o negócio fica meio vazio, porque a gente começa a se tornar um profissional mercenário. E um profissional mercenário, a sua profissão se transforma num arrastar de corrente. Portanto, ele se estressa, ele é ansioso, e então ele fica pedindo a Deus que a aposentadoria chegue para que ele se livre disso, né? Porque isso tem um outro objetivo que não é o outro. E o mundo que a gente vive, onde o importante é o ter e não ser, aí a espiritualidade está dizendo: nós precisamos resgatar o ser, porque a gente veio aqui para duas coisas, nos diz a espiritualidade: amar e servir, servir e amar. Aí eu costumo dizer sempre, por isso, quem não serve, não serve. E aí nós aprendemos com o Mestre Jesus Cristo, quando falou sobre a missão dele na Terra, ele disse: eu vim para servir e não para ser servido. Eu vim para servir e não para ser servido. É uma vida que não serve, é uma vida sem sentido. Uma vida que não serve, não serve. Mas aí nós temos dois olhares. Ou eu olho para a espiritualidade,
ou eu olho para o que o mundo está aí me impondo e que agora a pandemia está me colocando diante dessas situações que não tenho outra saída. Olha para o outro, partilha para o outro e olha para você, se cuide, resgate a importância da organização, portanto, da higiene na tua casa, dos cuidados das crianças, ensine as crianças a se cuidarem mais, veja a importância da tolerância. E agora a gente tem que se tolerar, porque diante de uma dificuldade, eu saía para a rua, pegava o meu carro e, bom, faria o que nós chamamos de fuga geográfica. Agora você vai para onde? Para onde você vai? O teu espaço é a tua casa, né? O teu espaço é a tua casa. Mas a nossa casa é a nossa referência, o nosso lugar, é onde a gente se reenergiza. Hoje, eu falava com uma pessoa e eu perguntei como é que está a tua vida ultimamente? O que você tem feito? Ele me disse, essa semana foi mais tranquila. Eu tive mais tempo para estar em casa, mais tempo para almoçar em casa, dormi um pouco mais, cuidei do meu jardim, né? Cuidei do meu jardim, estou reformando algumas coisas em casa e me mostrou as unhas. Olha como estão as minhas unhas. E eu falei, como é que está sendo isso para você? Está sendo bom. E agora eu não tenho a justificativa, porque outrora eu dizia que era falta de tempo. Agora, a pandemia está me dando tempo de sobra. Mas falava com uma outra pessoa que me dizia, eu estou trabalhando em casa, a priori eu achei que ia ser legal, mas não está sendo não, padre, porque eu não consigo produzir como eu gostaria. Porque quando eu vou para o meu trabalho, então eu trabalho 8 horas. Em casa eu tenho o meu trabalho, eu sou mãe, eu sou dona de casa, tenho que cuidar do marido, cuidar das panelas, cuidar do barulho. Então as coisas não são tão simples assim. Todos convidados a nos reajustarmos. Mas aí a psicologia diz o seguinte, a palavra de ordem é ajuste criativo, porque a vida não tem um script, ela é feita de imprevisíveis, né? Ela é feita de imprevisíveis, e nós vamos nos ajustando criativamente. Pessoalmente, a gente vive doenças, pessoalmente, a gente vive perdas, casamentos se quebram, pessoas queridas, projetos que não dão certos. Então, isso aí faz parte. Quem disse que este mundo é só bom? Né? E a natureza ela não é moral, né? Nem imoral. Ela tem o seu funcionamento. Então, de repente, ela nos apresenta os vírus, de repente nos apresentam os vulcões em erupção, de repente nos apresentam doenças que a ciência se debate, de repente nos apresenta situações que a gente não sabe como resolver, nos apresenta a pandemia. Então, quando se pensava a ciência está altamente evoluída. Um vírus que nós não sabemos, que é mundial, no sentido de que, hoje eu falava com uma pessoa, incrível, estranho, um vírus que se adequa ao frio, ao calor, em qualquer situação, é alguma coisa muito estranha. Mas tem um outro ponto que eu acho interessante a gente estar refletindo, quando eu falo desse nivelamento, né? Quando nós pensamos na pandemia lá do Ebola, na África, nós não ficamos muito impactados, porque parecia ser alguma coisa localizada lá dos africanos e um país subdesenvolvido que não nos dizia respeito, ou talvez de pobres e desnutridos e de países de terceiro mundo, sei lá o quê. Agora, quando a gente ouve o primeiro-ministro inglês está com Covid-19, né? Alguns da equipe do Bolsonaro estão com Covid, e a gente pensa, olha, a coisa não é
não é alguma coisa específica dos pobres, dos que se alimentam mal, mas é exatamente de todos. Então, muito bem, nessa conversa nós temos aqui embaixo, deve estar aparecendo aí para vocês, o Zap, que vocês poderão estar mandando alguma mensagem, ou, aliás, algum comentário ou alguma pergunta, e nós vamos, então, tranquilamente estar falando sobre isso, enquanto eu vou discorrendo sobre essas questões. E aí nós temos aqui uma pergunta da Selma Moraes, né? Temos uma pergunta da doutora Selma Moraes. Padre Noel, a minha ansiedade aumenta, aumenta o apetite. O que fazer para reverter isso em falta de apetite? Aumenta o apetite. E o que fazer para reverter isso em falta de apetite? Na verdade, não é nem para ter de mais e nem para ter de menos, doutora Selma. É o equilíbrio, né? O equilíbrio. O de mais é prejudicial, como o de menos. Nós temos que encontrar exatamente o equilíbrio. Então, para isso, eu costumo dizer que nós precisamos administrar os nossos pensamentos. Porque como a gente pensa, a gente sente. Eu costumo dizer que é cognição, emoção, sentir e dimensão motora. Porém, o nosso pensamento, ele é meio doidinho de vez em quando. Por que eu digo meio doidinho? Porque ele fecha diagnósticos sobre hipóteses, sobre conjectura, alguma coisa que não é, que ainda não é, e que é apenas uma probabilidade, e a gente confunde previsão com precisão. Previsão não é precisão. Então, eu preciso conversar com o meu pensamento. Como, por exemplo, eu preciso mesmo estar assim? O que eu penso é verdade? Eu preciso investigar. E aí nós vamos, então, compreender que pensamento a priori não é fato. Pensamento a priori é só pensamento. Então, toda vez que o pensamento, a ansiedade vier, eu tenho que me perguntar: que mensagem tu queres me dizer? Aí eu vou entender que a mensagem é: Selma, você tem medo de morrer. Selma, você tem medo do futuro. Selma, você acha que deve controlar tudo. Selma, você acha que tem o controle de tudo. Então, se é isso que você acha, começa a desconstruir este mito, porque nós não temos o controle de nada. E aí, quando a gente vive na ansiedade, nós vamos nos tornando distantes do aqui e do agora. Porque o meu aqui e o meu agora é que eu não estou contaminado, é que eu não tenho coronavírus, é que eu não contactei com ninguém contaminado. E nós vamos, então, dizendo isso para nós mesmos, né? E nós vamos desconstruindo essa ansiedade que está condicionada muito mais a um pacto com o pior. E se eu me contaminar? E se eu não me contaminar? E eu vou, então, recuperando o meu equilíbrio. Ok? Faça esses exercícios que poderá ajudar. Tem mais alguém que mandou alguma outra mensagem, algum questionamento? Então, muito bem. Neste momento, quando nós falamos de ansiedade, nós falamos de medo, nós vamos estar falando também exatamente da busca de sentido da nossa vida, né? Começou aqui, alguém me mandou aqui uma outra mensagem, é a Ana Paula, né? Ana Paula está me mandando uma mensagem. Padre, como melhorar a ansiedade nas crianças? Porque elas também são vítimas disso aqui. Muda a rotina, as crianças são alteradas, até os nossos pets. Até os nossos pets são alterados porque eles estão expostos a esse confinamento. Nós precisamos dar tempo e atenção para as crianças, através de desenhos, e a gente precisa se tornar criança também com elas. Sentar no chão, jogos,
ver televisão, alguns programas que são interessantes, ajudá-los a desenhar, para que eles possam ir exatamente canalizando essa energia numa outra direção, né? Numa outra direção. Se você tem um pula-pula em casa, faz bem. Né? Se tem brinquedos em casa, uma brinquedoteca, faz bem. Deixe eles inventarem alguma coisa em casa. A mãe me disse, meu filho me pediu para fazer um bolo. Deixa ele fazer esse bolo. Tenha uma parede na sua casa onde eles possam riscar e exercitar o grafismo, onde eles possam desenhar, e você tem uma postura de legitimador do que eles escrevem, do que eles fazem, do que eles pintam, né? E estimule a criatividade. E você vai ver que isso vai diminuir. Tem piscina em casa, faça com que eles também usem a piscina. Se tem espaço em casa para andar de bicicleta, também. Se é hora de renovar o jardim, então vamos renovar o jardim, que eles ajudem, por exemplo, a plantar alguma coisa que eles gostem, que dê prazer a eles. Isso porque as crianças são seres pensantes e que têm as mesmas necessidades, né? Necessidade de afeto, de escuta, de acolhida e também de colocar para fora essa energia que fica aí acumulada. E às vezes muito mais do que nós, que é por isso que eles estão 24 horas conectados. 24 horas conectados. Tem mais uma pergunta aqui? Deixa eu ver. Tem mais uma pergunta, deixa eu ver de quem. É uma pergunta da Melissa. Boa noite, padre. Melissa, boa noite. A Melissa lá do Estreito, né? Melissa lá do Estreito. Que bom. Como devemos nos comportar diariamente dentro de nossas casas, entre casais? Por exemplo, como anda a nossa linguagem, a nossa comunicação? Você, como casal, precisa entender que todo casal tem o que nós chamamos de área de difícil alcance, que são aquelas áreas que todas as vezes que se toca, tem uma alteração orgânica. É hora de ver, mas por que o outro se incomoda tanto com o que eu digo? É o conteúdo do que eu falo ou é a maneira, o como eu falo? Então, isso tem que te colocar em contato exatamente contigo. A dimensão da tolerância. Minha tolerância é zero, até onde eu estou aberto? Como é que anda a qualidade de escuta? Eu estou escutando? Eu permito que o outro fale? Ou a minha escuta é a meio ouvido? Quando o outro fala, eu já estou, não é esperando que ele diga tudo, mas já montando a minha defesa. É preciso que a gente entre num processo de escolha, né? Um processo de escolha no sentido de que eu vou me desnudar diante do outro, de todas essas armadilhas. Sabe quando a gente está sempre armado? Então, quando nós estamos sempre armados, é muito complicado, porque a gente não escuta o outro. Eu me lembro que um senhor me dizia, olha, padre, eu acho que eu vou me separar. E eu falei, por quê? Ele disse, porque eu não me casei para pisar em ovos. Eu tenho que ensaiar uma semana antes o que eu quero dizer para minha esposa, porque ela está sempre armada. Então, talvez essa seja a hora de entender que nós estamos armados até os dentes, então a gente vai exatamente se despir, porque é importante nesse momento. Nós não temos outra saída. Em nome do quê? Em nome do nosso casamento, da nossa família, do nosso matrimônio, porque é alguma coisa que nós ainda queremos. E aí você vai ver, é um acordo, é uma situação
que quando eu digo coisas que são feitas a dois, se resolve a dois e se constrói a dois. O casamento é a dois. Então, eu não posso perder de vista o outro. Eu digo sempre que, se não for para pensar também no outro, não case, né? Ou case contigo mesmo, né? Porque o outro é tão fundante no casamento que é por isso que eu não me caso comigo, eu me caso com o outro. E o casamento compreende tolerância, recuo, abnegação, que em algum momento eu calce o sapato do outro, eu me coloque no lugar do outro, que eu tenha empatia, que eu saia desse meu espaço e me coloque no espaço do outro, do ponto de vista psicológico, ponto de vista psicológico. Tá bom, Melissa? E que Deus abençoe o matrimônio, que Deus dê muita tolerância, dê muita paciência para vocês, porque nós não trabalhamos para não ter conflitos. Nós trabalhamos para não nos tornarmos prisioneiros e nem refém dos conflitos, né? E nem refém dos conflitos. Nós temos uma outra pergunta aqui da Francisca, lá de Vanderlândia. Francisca, um abraço para você. Padre, eu me chamo Francisca, sou de Vanderlândia. Tem dia que choro e fico muito ansiosa. Sinto cansaço e quando pego a conversa com a minha irmã, vai passando. A conversar com a minha irmã, vai passando. Claro, Francisca, delete a Globo, né? Porque se você ficar assistindo televisão, assistindo... Eu hoje resolvi fazer essa live exatamente no momento que é tão privilegiado, que é o momento do Jornal Nacional, né? Mas que se a gente tirar Covid e tirar Bolsonaro, o Jornal Nacional consistirá em duas coisas. Boa noite, né? E o Jornal Nacional está começando. Porque a gente já sabe que é exatamente isso. Isso mostra a catástrofe. Como a mídia tem um poder de eloquência muito grande, de convencimento e de persuasão, então a gente precisa evitar. Veja outras coisas, outros programas, ouça uma boa música, né? Faça cardápio diferente na tua casa, converse com a sua irmã, porque aí você precisa tirar isso do foco. Você não está com Covid. Você não está com diagnóstico de morte. É aquilo que eu falei há pouco. Investigue o seu pensamento e diga a ele, a priori você não é fato, você é apenas pensamento. E o pensamento, com a mesma velocidade que vem, ele vai. Não esqueça disso. Tá bom? Aproveite para conversar com a sua irmã, aproveite para colocar a conversa em dias, aproveite para falar sobre a infância, sobre o que vão fazer depois da pandemia, e não foca apenas no que não tem, porque às vezes a gente sofre por isso, que a gente fica muito focado no que falta e não curte o que tem. O Covid não tirou tudo de nós, né? O Covid não tirou tudo de nós. Então, eu faço uma chamada de vídeo para um amigo, eu posso mandar um beijo através da chamada de vídeo, ouvir a voz do outro. Isso é muito importante. Tá? Isso é muito importante ver na imagem, como nós estamos fazendo agora. Um abraço para você e que Deus abençoe. Muito bom. Então, o sentido da nossa vida. Qual é o sentido da tua vida? Né? Qual é o sentido da tua vida? O que é que dá sentido para você viver? O que é que te dá alegria nos dias de hoje? Você saberia responder isto? Que eu digo que vai desde molhar uma planta até cuidar de um cachorro. O que é que te dá alegria? Aonde você se energiza? Né? Aonde você se revitaliza nesse período? Você precisa encontrar. Como eu disse, o Covid não roubou tudo de nós, né? Não roubou tudo de nós. Mas nós temos mais uma mensagem aqui, uma pergunta da Alessandra sobre a morte.
Neste tempo, a gente fica com medo de morrer de Covid-19. Pensar que a morte é fato certo e que a gente poderia morrer por qualquer outro motivo, isso ajuda neste momento? Sim, sim, sim. Saber que tudo que respira e tudo aquilo que nasce, cresce, morre. É assim com as plantas, é assim com os animais, é assim conosco. Então, a morte é um fenômeno. Nos assusta porque nós temos, enquanto ser humano, dois grandes dramas na vida. Duas coisas nos assustam e nós não lidamos bem desde que o humano é humano. A dor e a finitude. A dor e a finitude. Saber que a gente tem prazo de validade, né? Que cada dia que a gente passa, nós nos aproximamos do fim, né? Nós nos aproximamos do fim. E o que a gente sabe é que tem um prazo de validade, não sabemos quando. Porém, o Covid, pensar que a gente pode morrer de Covid, porque parece uma morte próxima, um futuro próximo e não distante. Embora não estejamos com o Covid-19, né? Não tenhamos esse diagnóstico. Então, é preciso pensar nisso. O fenômeno morte. É possível morrer? Olha, quantas pessoas morrem por dia, né? Quantas pessoas morrem por dia e de outras coisas? A senhorinha me dizia, o meu medo de morrer de Covid é morrer sem ar, morrer sufocado. Olha, mas todas as mortes, então, é falência múltipla dos órgãos e a respiração, você para de respirar naturalmente, né? Naturalmente. Mas, então, na cabeça dela está muito claro, porque a gente para de respirar e não tem respirador, e como é que vai ser, e etc. Porque se a gente tiver um respirador, nós vamos resolver. Então, veja bem, é preciso que a gente se ajuste. São Francisco de Assis dizia, irmã morte, né? Porque ele dizia que a morte caminha conosco todos os dias. Ela só não age, né, em qualquer momento. Mas a morte caminha conosco dentro do carro, vindo para o trabalho, sentado em casa no nosso sofá, visitando alguém, entrando numa loja. Então, nós estamos aí. Tem uma música do Cazuza, que tem uma parte da letra que eu acho interessante, que ele diz assim, eu vi a morte, e vi que a morte é viva. A morte é viva, e ela pode agir. Se ela é viva, ela se movimenta. Ela pode agir em qualquer momento, né? Em qualquer momento. Mas, então, pensar assim, que o Covid não é um diagnóstico de morte a priori. Poderá ser, mas a priori não. A prova disso é que nós temos um número grande de pessoas que estão curadas da Covid-19. Tá bem? Tem mais uma pergunta aqui de alguém. Quem é que está falando aqui? Boa noite. O meu nome é Ana Célia e eu estou acompanhando aqui de Guarulhos, São Paulo. Que bom, Ana. Deus abençoe. Muito bom. Obrigado pela consideração e pelo carinho. Aqui de São Paulo, para rever o Padre Linoel, meu grande amigo e orientador espiritual da minha época de juventude. Olha, quando eu morava em Araguaína e fazia parte do grupo dos jovens Jado, olha aí no início do meu sacerdócio, está vendo? Que maravilha! Na igreja Nossa Senhora Aparecida do setor noroeste. Olha, Ana Célia, hoje eu estou como vigário auxiliar na paróquia Nossa Senhora Aparecida, eu juntamente com o Padre Almir, né? Mas que bom saber de vocês, saber que de alguma forma eu impactei positivamente na tua vida, tá bom? Deus abençoe. Muito bem, nós temos mais uma pergunta, nós já estamos indo para o término da nossa reflexão. Boa noite, tio. Aqui é Madison, lá de Santa Inês, Maranhão. Oh, Deus abençoe, que bom.
Obrigado pelo carinho. A minha pergunta é como fazer para controlar a minha ansiedade a respeito da minha família nesse momento tão difícil dessa pandemia. A espiritualidade, a confiança em Deus. Isso é muito importante. A dimensão da fé, que me diz que eu não estou só. Quando Cristo me diz, coragem, eu estou contigo. E quando ele nos diz assim, não te perturbe o teu coração, creia em Deus e creia também em mim. E quando a gente tem essa certeza, essa convicção, nós vamos tomando os nossos cuidados, a máscara, o álcool gel, o isolamento social, mas não permitindo que roube de nós essa serenidade, essa confiança, porque no mesmo lugar em que se instala a ansiedade, se instala a confiança, né? Se instala a confiança. Então, nós precisamos trabalhar para que a ansiedade não roube de nós a confiança e a esperança de que isto vai passar. Como todas as coisas da nossa vida neste mundo, passam as coisas ruins, as coisas boas, mas as coisas ruins também passam, né? É preciso se nutrir disso. Como é que vai ser o amanhã? Nós não sabemos. Qual é o projeto? Também não sabemos. Mas nós cristãos acreditamos e confiamos que, se nós não sabemos, Deus sabe. Ele não nos prometeu que nós não teríamos problemas e dificuldade. Ele prometeu que estaria conosco. Nesses dias, alguém me deu um livro com o título interessante, eu achei interessante, o livro diz o seguinte: às vezes Deus não evita, mas ele muda o final. Eu achei esse texto muito atual, muito contemporâneo, esse título. Às vezes Deus não evita, mas ele muda o final. Uma situação que para nós agora parece incontrolável e parece insustentável e que nós nos desesperamos, ele muda o final. No final de tudo isso, nós vamos nos alegrar com o término. Quantas e quantas vezes situações difíceis acontecem e a gente se recupera e as coisas se refazem, né? E as coisas se refazem. Tá bom? Um grande abraço. Mais uma pergunta aqui. Boa noite. Tenho muito medo de contrair esse Covid-19 e morrer, padre. Só penso nos meus filhos, um de 3 anos e outro de 7 anos. O medo parece maior que a minha fé. Aguardo uma palavra amiga, Paulinha. Tá vendo? Qual é a mensagem que esse medo quer te dizer? Paulinha, você acha que tem o controle de tudo. Paulinha, você acha que as coisas dependem só de você. Paulinha, você acha que os seus filhos dependem exclusivamente de você. Se eu faltar, o que vai acontecer? Pensar que os nossos filhos, antes de serem nossos, eles são de Deus, né? Então, quando a palavra de Deus diz assim, olha, antes que tu nascesse, eu pensei em você, eu te projetei, tu és meu. E aí ele nos dá, por exemplo, na condição de filhos, na condição de pais, instrumentos, né? Instrumentos. Mas ter condição de criar exatamente os filhos e a morte não seria só de Covid-19, em qualquer situação, né? Em qualquer situação. Quando nós rezamos no Pai Nosso, livrai-nos do mal, é para não dizer que a gente convive com isto. Eu falei há pouco, os terremotos, os vulcões, as pestes, as cobras peçonhentas, a gente vive com essa realidade, né? A gente vive no meio dessa realidade toda. O segredo é que nós busquemos nos prevenir e nos defender deste mal que existe. Mas tudo isso existe no mundo. Muito bom. Um abraço para você e confiança é a palavra de ordem. Mais uma pergunta, Zeneide. Zeneide, boa noite, padre. A Zeneide lá de Vanderlândia. Ah, Vanderlândia, um abraço ao povo de Vanderlândia, meus queridos, né? Meus queridos que a gente traz sempre no coração.
foram 7 anos vivendo com aquela gente maravilhosa. Então, a Zeneide diz, boa noite, sou do quadro de risco, porém tento me adequar com essa situação. O que devo fazer se sinto que meu psicólogo está abalado e tenho medo dessa realidade? Quadro de risco é probabilidade, não é precisão. Então, hoje, quem é no quadro de risco? Só quem tem diabético? Só quem é hipertenso? Não. Hoje, todos nós. Grupo de risco, todos nós. Então, a mesma medida para o grupo de risco é para todos nós. Então, máscara, cuidados, isolamento social e confiança naquele que é o Senhor da história. Confiança naquele que é o Senhor da história, que é aquele que dá sentido à nossa vida, que é Deus. Nós não temos, como cristãos, como fugir dessa dimensão espiritual cristã, que é a dimensão da espiritualidade cristã. Tá bom, Zeneide? Que Deus abençoe, respire, faz exercício de respiração, com calma, com serenidade, mas de confiança, que você não está sozinha, né? Não está sozinha. A pior ansiedade e o pior medo é aquele que a gente vive sozinho, né? Que a gente vive sozinho. Quando a gente partilha, nós minimizamos ou extinguimos, né? Minimizamos ou extinguimos. A ansiedade, a priori, é uma das emoções natural do ser humano. Ela não pode virar ansiedade patológica, como, por exemplo, me transformar num transtorno de ansiedade hipocondríaco, eu vou morrer de doença, eu vou morrer de doença. Mas você está doente? Não. Né? Você está doente? Não está. Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter. Tá certo? E nós temos mais uma pergunta de quem aqui? Boa noite, padre. Estamos assistindo sua live e agradecidos pelas suas palavras. Ai, a Nete e o Paulinho, lá de Vanderlândia. Oh, meus queridos, que bom. Deixa eu passar a pandemia, que eu quero ir lá, para a gente viver um pouquinho lá naquele pedacinho do céu, naquela chácara maravilhosa. Muito bom. Que Deus abençoe vocês. E logo, logo, se Deus quiser, nós vamos poder, de novo, restabelecer os nossos vínculos. Poder abraçar, poder conversar, provar, comer deste cardápio que você sempre faz com um tempero que é só teu. Tá bom? Um grande abraço para todos vocês. Muito bem. Então, nós estamos concluindo este momento. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conectados conosco e lembrando que é hora de olhar para dentro de nós e olharmos para o outro. E quando nós vamos olhar para dentro, nós vamos encontrar todas essas coisas que fazem parte da nossa essência. Harmonia, solidariedade, serenidade, confiança. Isso vai nos abrir para a solidariedade, para ajudar os outros. E já quero deixar exatamente um convite. Agora, todas as quartas-feiras, nós vamos estar fazendo uma live sobre assuntos diferentes. E que você também pode estar sugerindo, né? Vamos estar falando para casais, nós vamos estar falando sobre o estresse nas crianças neste período, vamos estar falando sobre religião, vamos estar tendo algumas pessoas convidadas para estar falando no outro contraponto, então psicologia e medicina. Então, essas coisas todas nós vamos estar sempre levando um assunto importante sobre comunicação, tá bem? Que Deus abençoe vocês todos. Muito obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho e que tenham uma noite abençoada. Como sacerdote, eu quero terminar dando a vocês uma bênção, pedindo que Deus Todo-Poderoso, através das minhas mãos sacerdotais, que um dia foram ungidas para abençoar em nome de Deus,
Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus esteja conosco hoje e sempre. Muito obrigado e uma boa noite.